Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre concentração das soluções. Eu sou o professor Josilei e é muito bacana esse assunto que a gente vai dar continuidade à análise de uma outra aula que nós já fizemos aqui. Bom, quando se fala de concentração das soluções, eu não posso esquecer de que solução ou as soluções elas são misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase no seu aspecto visual. Você deve lembrar, e é muito importante nós sabermos, que as soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Por se tratar de misturas homogêneas, as soluções são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro. Esse material dissolvido é denominado soluto, e o que dissolve é denominado solvente. Então, quando se tem uma solução, o material que é dissolvido é o soluto, geralmente está em menor quantidade, e o que dissolve o soluto é o solvente, está em maior quantidade. A concentração de uma solução deve ser expressa em unidades quantitativas. São usadas as chamadas unidades de concentração, que são medidas quantitativas da afinidade de soluto que se dissolve em um determinado solvente. A quantidade relativa de uma substância é conhecida como concentração e é expressa em diferentes unidades. Vamos agora observar alguns tipos de concentração das soluções, aquelas que são mais utilizadas. A primeira aqui é a concentração comum, também chamada concentração em gramas por litro. Relaciona a massa do soluto em gramas com o volume da solução em litros. É muito importante nós observarmos aqui, na concentração das soluções, que nós vamos estar sempre falando de soluto, de solvente, de solução, e nós precisamos compreender como fazer a diferenciação nas unidades. Por exemplo, a massa. Massa da solução eu vou representar pela letra M minúscula. Quando é a massa do soluto, eu coloco M1 ou MS. Quando é a massa do solvente, eu coloco M2 ou MSV. A mesma coisa nós vamos fazer para o volume. Volume da solução é V, volume do soluto V1, volume do solvente V2 e assim por diante. Quando nós estamos falando de concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, essa concentração, que é chamada também de concentração em gramas por litro, ela pode ser representada por essa expressão matemática que você observa no seu vídeo. Veja que o C é a concentração comum, a unidade é gramas por litro, o M1 é a massa do soluto em gramas e o volume V ele vai ser dado como volume da solução em litros. Muitas vezes é necessário fazermos as devidas transformações. O segundo caso de concentração das soluções é a densidade, muito parecida com a concentração comum, mas observe, relaciona a massa e o volume da solução. Geralmente as unidades usadas são gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico. Devemos tomar cuidado, pois a concentração comum relaciona a massa do soluto com o volume da solução. E a densidade, ela relaciona a massa da solução com o volume da solução. Essa é a expressão matemática para os cálculos quantitativos que envolvem a densidade. Densidade é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. Geralmente se usa D é igual a M sobre V. Nós não precisamos colocar solução, fica a critério. Tá bom? Então, para os cálculos com densidade, são essas três variáveis que nós utilizamos. O terceiro tipo de concentração das soluções é a concentração em quantidade de matéria, que é também chamada de molaridade. Eu quero que você fique muito atento a essa concentração, porque ela é muito utilizada, inclusive em titulometria, que nós vamos estudar mais à frente. A molaridade, né, ela é observada assim, cientificamente. É mais usual esta concentração que relaciona a quantidade de soluto em mol com o volume da minha solução, geralmente em litros. A sua unidade é o mol por litro.
Essa quantidade de matéria, o mol, nada mais é do que o número de mols que nós representamos pelo N. Nesse caso é o número de mols do soluto. Tá lembrado? Quando eu falo do soluto, eu coloco o índice 1 ou o índice S. Então vai ser o número de mols do soluto, que vai ser o meu N1. Então a minha expressão matemática para molaridade é esta. Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da minha solução. Como o número de mols, o N1, é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, então nós fazemos a aplicação na minha expressão geral e nós temos o seguinte: molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da minha solução. Não esqueça a unidade, mol por litro. O quarto tipo de concentração das soluções é o título. Esse título ele pode ser em massa, ele pode ser em volume, que nada mais é do que a relação da massa do soluto com a massa da solução ou o volume do soluto com o volume da minha solução. Aí nós temos as expressões. Título em massa é igual à massa do soluto sobre a massa da solução. E o título em volume é o volume do soluto dividido pelo volume da minha solução. Veja, M1, massa do soluto em gramas. V1, volume do soluto. Pode ser em litros, pode ser em ml, pode ser em centímetros cúbicos. E massa e volume representam a minha respectiva solução. O valor do título ele nunca será maior que 1, pois não possui unidade. E ao multiplicarmos o resultado por 100, nós vamos obter, então, o título sendo dado em porcentagem. Nós temos ainda a molaridade, que é a nossa quinta concentração das soluções, é simbolizado pelo W. Molaridade é o número de mols do soluto, nós já conhecemos, pela massa do solvente em quilogramas. Então é muito importante nós estarmos atentos a esse detalhe. Massa do solvente é massa de água, que vai ser dada em quilogramas. E nós sabemos que 1 quilograma ele tem 1000 gramas na sua totalidade de massa. Então, W é igual a N1 sobre M2. Como nós já sabemos que o N1 é o número de mols, e ele nada mais é do que a massa do soluto sobre a massa molar do soluto, fazendo-se a substituição, nós temos molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente, M2. Não esqueça que tem que ser em quilogramas. Tá bom? Aí do lado você pode ver então a especificação de cada uma dessas variáveis. A unidade da molaridade é mol por quilograma, que pode ser expressa somente por M, minúsculo, que é conhecida como molar. Então no final, em um cálculo, em uma situação quantitativa qualquer, você pode colocar a palavra molar, que você representa a molaridade, mais uma concentração das soluções. Bom, vamos exercitar um pouquinho, e aí nós temos a seguinte situação-problema. Tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Então nós temos aí o primeiro recipiente, com um volume 2 litros, massa do soluto meio grama. Temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto frasco, recipientes, cada um representando a sua massa, a massa do sal, e representando o volume total da solução. É correto afirmar que, veja só, nós queremos aqui observar como que se comportam essa massa e esse volume na minha solução. Então, o recipiente ele contém 5. O recipiente 5 contém a solução menos concentrada, mas como saber? Na verdade, aqui você deve calcular a concentração comum de todos os recipientes, que nada mais é do que a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quando se faz este cálculo para todos os recipientes, você vai perceber que a resposta para a concentração dessas soluções vai ser a mesma, mesmo com uma variação de volume e com uma variação de massa. A relação aqui ela é uma relação diretamente proporcional, porque as 5 soluções elas têm a mesma concentração. E essa concentração nada mais é do que 0,25 gramas por litro. Ok? No segundo caso, nós temos, calcule a concentração
em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose, C6H12O6, nós temos aí a fórmula molecular, foi dissolvida em água suficientes para produzir 1 litro de solução. Aí nós temos um dado que é a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Qual vai ser então essa massa, né? Vamos ver. Vai ser 0,1? Vai ser 1,8? Vai ser 10? Vai ser 100? 3.240? Então nós vamos tirar aqui os dados para facilitar o nosso cálculo. Qual é a molaridade então? A concentração em mol por litro, aqui presente nessa massa e nesse volume de solução. Observe que a massa de glicose que foi dada aqui é 18 gramas de glicose em um volume de 1 litro de solução. E a massa molar ela foi dada ali 180 gramas por mol. Quando você busca a expressão matemática, nós temos molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Fazendo-se as devidas substituições, nós temos que a molaridade é igual a 18 sobre 180 vezes 1. Está muito fácil, né? 180 vezes 1 é 180. Então, quando você divide 18 por 180, a sua molaridade vai ser igual a 0,1 mol por litro ou 0,1 molar, alternativa A. No terceiro caso, nós temos a seguinte situação. Uma solução aquosa de 2 molar, observe a forma como eu estou falando aqui e lendo a questão. Não é 2 molar, porque se fosse 2 molar, eu estaria falando da molaridade, concentração em quantidade de matéria. Mas eu estou aqui falando de 2 molar, estou falando da molalidade. E é a molalidade do ácido fosfórico, H3PO4. Aí ele contém, nós temos aqui 5 situações para nós podermos analisar. É uma questão muito simples, veja que ele está dizendo, ó, 2 mol de ácido fosfórico dissolvidos em. Nós sabemos que a molalidade é a relação entre o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Então aqui você já mata a questão, porque você sabe que é o número de mols do soluto pela massa do solvente, é a massa de água em quilogramas. Qual é a alternativa correta aqui então? Então nós temos ali, olha, 2 mol de ácido fosfórico dissolvido em 1000 gramas de água. 1000 gramas de água não deixa de ser 1 quilograma de água. Então é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. A quarta situação nós temos uma solução 0,8 molar, veja que é uma questão de molalidade, de glicose foi preparada usando-se 1.600 gramas de água. Opa, gramas de água, já sei que vou passar para quilograma. Qual é a massa em gramas de glicose presente nesta solução? Então foi dada aí a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Bom, vamos então aqui tirar os dados da nossa questão. Então nós temos que a molaridade é 0,8 molar. A massa do solvente, que é a massa de água, 1.600 gramas, é 1,6 kg. Qual é a massa do soluto, que é a glicose? Qual é a massa de glicose? Então nós temos aí uma massa molar de 180 gramas por mol. Fazendo a aplicação na nossa expressão, nós temos que a molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilograma. Aplicando os dados na fórmula, nós temos 0,8 é igual a massa do soluto vezes, dividido por 180 vezes 1,6. Logo, a nossa massa do soluto ela vai ser igual a 230,4 gramas de glicose. Não pode esquecer a unidade. A alternativa correta aí, alternativa B. Bom, resumindo, conhecer a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente é muito importante e é o que estudamos em concentração das soluções. Não é a mesma coisa beber um copo de água com algumas gotas de álcool e beber um copo de álcool com algumas gotas de água. São soluções completamente diferentes. Concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução
ou em uma quantidade padrão de solvente. Gente, vou deixar para vocês aí algumas questões para casa, ok? Algumas revisões, exercícios para vocês resolverem. Acessem a plataforma Eduque, que lá vocês podem estar complementando o estudo da concentração das soluções e aprofundando também os seus conhecimentos. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Tchau.